Iniciando. Olá, gente, boa noite. É muito bom estar aqui no Encontro Intercultural Online. Nós estamos com a iniciativa de tentar ativar novamente esses encontros e faz um tempão que nós não realizamos. Sentimos bastante falta de várias pessoas que estão aqui, várias falaram, e nós temos 24 pessoas neste momento com a gente, presente. E estamos muito contentes com a participação de vocês. Eu queria repassar umas informações importantes para a participação de todos. O encontro intercultural online será de 3 semanas. Nós temos 3 palestrantes que irão estar palestrando nesses próximos 3 semanas. E no final deste encontro, nós podemos emitir um certificado de 15 horas carga horária. Esse certificado tem um custo. Nós estamos tentando ajudar os povos indígenas, aquelas que a gente está convidando, e manter o trabalho em pé. É, Esse evento é gratuito. Se alguém tiver interesse para participar, de conhecer outros eventos que vai ter na frente, você pode colocar seus dados no site e receber o e-mail e entrar no grupo no WhatsApp e manter informado desses eventos. Quero deixar claro, Intercultural Online, o intuito dela não é para ser um espaço religioso, é um espaço político, onde nós evitamos falar desses assuntos que muitas vezes traz divisão e uma experiência negativa por causa da grande diversidade de pensamentos e formas de enxergar o mundo. Então, por esse motivo, nós queremos que os povos indígenas tenham espaço para poder falar sobre como é ser indígena nos tempos de hoje. Muitas vezes pensamos que os indígenas moram somente no interior, né, não tem celular, mas é uma grande diversidade que está tendo hoje. Nós temos Ricardo Purkivik conosco hoje. Ele vai estar falando, ele é um grande amigo, companheiro dessa jornada, e estou muito feliz que ele está conosco para compartilhar sobre suas experiências, e ele tem um trabalho muito interessante que permite ele ter muito acesso a muitos lugares, e ele tem umas apresentações muito bacanas para compartilhar conosco. Estou tentando lembrar se tem mais uma coisa, não estou lembrado do momento. Ricardo, fique à vontade, compartilhar conosco. Muito obrigado pela sua participação e contribuição nessa jornada. Nati, Yoti, dia, Ricardo Pokivik. Boa noite, eu sou Ricardo Pokivik, eu sou Terena, e aí então é uma satisfação, um prazer, né? E é bom até ver o rosto de vocês, apesar de que eu estou no celular, estou em viagem, estou em Palmeira dos Índios, aqui no interior do Alagoas. E até esse cocar que eu estou na cabeça é um cocar dos Chucuru Caribe, aqui de Palmeira dos Índios, é uma etnia do interior da Alagoas. E para falar sobre povos indígenas, né? Então, é uma questão muitas vezes que divide realmente as pessoas ou às vezes pessoas a gente ouve assim pessoas criticando, às vezes a gente ouve e vê pessoas amando, pessoas falando bem, pessoas falando mal, e às vezes é muito desconhecimento sobre o que são os povos indígenas, né? Então, a gente viajando pelo Brasil pergunta sobre, sobre, sobre povos indígenas e as pessoas desconhecem. Eu moro aqui, apesar de ser do Mato Grosso do Sul, eu moro em João Pessoa, na Paraíba. E às vezes perguntando em João Pessoa, numa grande capital,
você conhece sobre os indígenas? Você já ouviu falar? Que tem? E, geralmente, assim, a resposta é: aqui não tem índio, não. Ah, eu acho que tem índio lá na Baía da Traição. Baía da Traição realmente tem uma aldeia, né? Lá tá as tribos, então aí já começa o desconhecimento, né? As tribos, né? Então a gente nessa conversa, eu sei que são pessoas que estão aqui, são interessadas realmente na causa indígena. E só desse interesse de vocês estarem aqui conosco, isso é muito legal, muito importante também. Isso demonstra que vocês têm um certo amor pelos povos indígenas. E a gente vai ver que povos, né, na palavra no plural, povos, são muitos, né? E realmente são muitos. Por isso a questão é muito complexa, a questão dos povos indígenas no Brasil, e a gente vai ver ao longo da semana que, pela diversidade de povos, tem povos que são bem diferentes uns dos outros, né? E se você não entender, se você não trabalhar povo por povo, você não vai, você que eu estou dizendo assim, né? O objetivo não vai ser alcançado, que é justamente o bem-estar, a resposta às necessidades desses povos. Se não trabalhar povo por povo, separar povo por povo, porque cada povo é uma nação diferente, vive diferente. E muitas dessas nações, desses povos, que falam línguas diferentes, são totalmente diferentes em todos os sentidos, no comer, no morar, no vestir, na língua, na família, e assim vai. Então, você não encontra uma, não vai se encontrar uma resposta se você não souber trabalhar essas questões. Aonde estão, por exemplo, né? Tem aquele que mora no meio da selva, tem aquele que é urbano, tem aquele que é ribeirinho, tem o indígena do sertão, tem o indígena desses rincões do Brasil, que são muitos, né? Então, essa semana a gente vai poder falar um pouquinho. Eu tive um pouco mais de 100 etnias no Brasil, 100 grupos indígenas, então conheci várias tribos, várias etnias, e, e, e às vezes realmente o terreno é diferente de muitas delas, né? Então, eu conheço um pouquinho e eu queria compartilhar com vocês também da experiência, né? Como é o povo terreno. Não vou conseguir falar tudo, né? Mas a gente vai poder aqui tá assim abrindo a nossa mente, clareando para até formular perguntas, né? Porque às vezes você fala alguma coisa, você traz uma palavra que desperta a pergunta. Então, muitas vezes o conhecimento não é nem pelo que as pessoas falam, que eu estou falando, né? Às vezes é pela pergunta que causa na sua cabeça e você vai querer perguntar por que é assim, por que vivem desse jeito, por que são. E aí isso vai entrar na mente. Então, a partir do que a gente está falando, eu creio que vai surgir perguntas e coisas na cabeça de vocês. Nem sempre a gente vai poder responder. Como eu disse, são questões complexas, são povos no plural, porque são muitos, né? Então, eu queria, assim, levantar algumas questões, falar um pouco da minha experiência, para que a gente possa, para que a gente que está aqui nesse grupo e que ama e que quer conhecer os povos indígenas, realmente a gente possa é, ter um pouquinho mais de bagagem, né, sobre essa questão, tá bom? Então, como eu disse, eu sou terena do Mato Grosso do Sul, e aí eu queria que o Denis pudesse colocar uns slides para a gente ir olhando e vendo assim algumas coisas legais aí, né? Então vamos lá.
Aí você vai passando, né, Dani? É isso? Bom, tá aí, né, povos Vou indígenas. passando. Pode... Tá, eu aviso, então, povos indígenas, né? A gente é acostumado agora a falar, mudou a nomenclatura, né? Você não chama mais de índio, porque acabou ficando algo meio pejorativo, né? Então, o índio. Mas eu queria assim até assim abrir assim algo particular, meu, porque antigamente a gente chamava, ou então a gente era chamado de bugre, ô bugre, né? Se chamavam a gente. Isso não doía, isso não era ofensivo, sabe? Não sei se vocês compreendem assim. Eu estou dizendo do meu ângulo, né, de vivência, né? Não era pejorativo, bugre. É como as pessoas entendiam. Aí depois, bugre não fala mais. Aí virou índio, ô índio, né? Aí depois não pode mais falar índio, agora são indígenas, né? Ô indígena, é porque é indígena. Aí foi mudando. Aí, agora é povos, né? Originários, povos originários. Então, vai. é, e aí eu falo assim que não adianta você melhorar o tratamento de fala se você não realmente não tem algo para melhorar a questão do que importa, de quem é o indígena, de quem é o povo minoritário, né? Não é só mudar a nomenclatura para dizer que está se importando, para dizer que está havendo mudança, tratamento, e, não, só vamos mudar. Quem sabe daqui ao ano que vem já não é mais povos originários, aí vai vir uma outra nomenclatura. Então, no meu ângulo de vista, eu creio que não é só mudar isso, né? Tem que realmente mudar o tratamento, mudar como que cuida a questão mesmo, né? Então, todo brasileiro, né? Toda pessoa que nasce no território brasileiro é brasileiro. E aí a gente tem uma diversidade de pessoas, né? Se você olhar para frente da sua rua, do seu prédio, da sua maloca, da sua palhoça, não sei onde você está, mas é uma pessoa que mora que ela é diferente de você. Ela não é igual a você. Às vezes é um descendente de português, um descendente de espanhol, de americano, ou um pernambucano, ou um piauense, e assim vai. Mas dentro do território brasileiro, nós somos todos brasileiros, né? Então, eu creio que por ser, por termos diferenças específicas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? É o que vai definir quem somos, e como vivemos, né? Porque nós temos algumas coisas particulares. No caso, o indígena tem a língua, que não é a mesma. A gente vai ver isso, não se fala só português, são 180 idiomas diferentes, em que muitos lugares o português é a segunda língua, não é a primeira língua. E assim a gente vai conhecendo o Brasil do índio, o Brasil do quilombola, o Brasil que tem o cigano, o Brasil que tem o sertanejo, e assim vai, né? Então, povos indígenas, pessoas que pertencem a um grupo. E aí eu ia, né, falar um pouquinho sobre isso. Aí, no próximo, peço perdão para vocês que eu estou viajando, então estou sem meus slides aqui, né? E o que me aparece aqui é o que o Denis coloca, né? Então, pode passar, Denis. É um desafio nosso grande, né? Povos indígenas, pode passar. E é uma questão que, vamos lá, vamos se envolver. É, eu não estou conseguindo ler, porque está bem os slides eu fiz, são fotos minhas, né? Eu tive nesses lugares, são fotos minhas mesmo. Então, algumas aqui no forminha eu falo qual é, tá?
Então, aí a letra está bem pequenininha. Mas a gente vai vendo que esse é o interiorzão do Brasil, que muitas vezes a gente classifica que ah, aí está o índio, né, o indígena, os povos minoritários, os povos indígenas morando, né, nessas grandes selvas, né, brasileiras e lugares de difícil acesso, onde você só consegue chegar porque não consegue chegar de carro, né, porque não tem estrada, às vezes é só pelo rio mesmo, só pelo barco. Em algumas situações, você não chega nem de barco, você chega só de avião. Isso eu posso falar ali do povo Apalaí, por exemplo. A aldeia deles não chega de barco, só chega de avião naquele lugar. É um lugar bem isolado mesmo. Mas está lá o povo Apalaí. Então, os rios, né, a vivência indígena. Denis, você consegue falar para mim o que está escrito aí? Tá bem. Sim, está falando o que fazem para viver na floresta. Isso aí, o que fazem para viver na floresta, né? Ah, que coisa legal o rio. Esse rio aí, muito bom, tomar um banho nele, um rio bem geladinho, uma floresta amazônica, aquele calor amazônico, você soa e joga futebol, você volta da roça, volta da casa do amigo e vai lá e toma um banho nesse riozinho, muito bom aí, né? Isso aí é no interior do Amazonas, no município de Japurá. Pode passar. E aí, Denis? Está escrito plantam seus alimentos. Aí você vai começar a ver algo que é que é da subsistência, né? De algumas etnias. Algumas, muitas delas, né? Que plantam. Quando dá, você planta, né? Porque o indígena, ele é agricultor, ele é coletor, ele, ele vive da natureza, né? Do que a natureza proporciona, né? Você ouve aqui o caso do Yanomami, por exemplo, a natureza ali onde eles vivem quase não proporciona para eles o alimento. Então, por conta disso, né, e do isolamento, né, não é só falar assim, ah, eles estão lá, tal, talvez desassistidos, né, mas eles são nômades, então eles caminham naquela região. Realmente, se acabou o alimento, vivem em um lugar onde não tem acesso, então é outra questão, né, a questão da geografia também. E aí os povos trabalham, pode passar. Está escrito pescam seus alimentos. Sim, coisa boa, a gente participar de uma vivência na comunidade indígena, pescando, né? Você compartilhando ali aquele peixe fresco, um surubim, por exemplo, um pintado, né? Assado ali, comendo com biju, açaí, coisa boa, né? É da vivência do indígena também. E em muitos lugares já não tem mais, não tem rio. Em lugares onde os indígenas estão, não tem essa vivência amazônica, ou então essa que é do centro-oeste, ali da região do Xingu, onde você tem rios ainda, né? Tem comunidades indígenas que não têm essa oportunidade de ter esses rios. Então, a subsistência desse povo vai ser de outra forma. E aí eu quero que a gente vá pensando que, que para solucionar, então, dar uma resposta aos povos indígenas, você tem que imaginar que tem lugar que não tem rio, não vai ter peixe, a comida deles tem que ser outra, então. Pode, pode passando. Está escrito caçam seus alimentos. Isso, caçar os alimentos, né? E tem lugares também de mata, mata, região ribeirinhas, né? Beira de rios,
E já em lugares, por exemplo, no sertão, talvez, eu não sei se vocês sabem, né, mas é uma média de 30, de 60 povos originários no Nordeste do Brasil. Então, nessa região do Nordeste, existem que vivem no litoral. No litoral, e no litoral eles vivem de pesca, pesca de camarão, pesca do peixe mesmo, então, para venda, né? E subsistência. Mas também tem aqueles que vivem na região do sertão, tem muitos, né? Tem o Aticum, tem os Cariri-Chocó, Chucuru-Cariri, os Pancararu, e assim vai, né? Cada etnia vive na região sertão, agreste, talvez, do Nordeste. Então, já não tem mais a caça. Você não tem lá um animal para caçar. Às vezes, a comida e a subsistência desses povos indígenas dessa região é a mesma do sertanejo, né? Talvez lá a criação de carneiro, ovelha, bode, e assim vai. Começar a entender também essa geografia brasileira e aonde os povos estão. Alguns vivem na região realmente de sertão, região de seca, e sofre a mesma questão que o povo sertanejo sofre, por conta do território onde vive. Essa foto aqui foi muito, muito boa, esse é do povo nadando, de Japurá, no interior do Amazonas. Ele estava fazendo aí um pirarucu, e foi muito bom, a gente ficou uma semana. E aí eles pegaram, porque eles criam também pirarucu, e a gente comeu esse peixinho muito bom, né? Uma carne muito boa. Pode, pode passar. E aí você vê uma vivência, a gente vai falar, né, na semana sobre tipos de moradia também do indígena. É um sistema de organização sociopolítica do povo indígena. Nem sempre é desse jeito, nem sempre é assim, dessa forma. Esse primeiro momento que eu estou levantando é que é o indígena que a gente é acostumado a imaginar, a ver em mídias, né? E é o índio que ele está nu, que vive na orca, na maloca. Então a gente vai começar a ver coisas também entender e conhecer que não são todos dessa forma. Isso aí é um sistema de organização política social deles, né, de vivência, morando em malocas, né? Essas malocas aí geralmente têm várias famílias morando aí dentro, vários casais com vários filhos. Essa é da região do Parque do Xingu. Pode, então, né, cair uma coisa boa do indígena, dormir na rede, tá ali, tá descansando, tá feliz. E será que né? Aí tomando um banho no rio, né? Muito bom também. Eu fui em várias aldeias, e o banho é só no rio mesmo, então é muito bom, né? Não tem um chuveirinho, mas tem um rio bem abençoado para a gente tomar banho, né? Vai estar caminhando, né, pelas florestas, né? No seu barquinho, pescando, ou então visitando outra aldeia, né? Esse é o meio de transporte de muitas comunidades indígenas. E muitas têm também agora motor, né? Barco com motor, ou rabetinha naqueles pack que vai pack. Então é o meio de locomoção dos nossos indígenas. Pode, você vai ver crianças, né, brincando, pode passar.
Pode passar, né? E nessa diversidade de povos também, você vai ver que cada um pode ter a sua questão cultural, artesanal, né? E aí, ao longo dessa semana, a gente vai ver e conhecer as culturas, né? Entender um pouco sobre cultura. Você pode pensar assim, não, mas se o indígena ele tiver celular, se ele for para a cidade, ou se ele tiver uma religião, ou se ele se ele torcer para um time de futebol, aí as pessoas pensam que ele vai perder a cultura dele. Então, a gente vai entender que cultura são várias questões que formam a cultura indígena e que não se perde assim, cultura indígena do jeito que as pessoas acham que o povo indígena está perdendo a cultura, né? É porque a forma de cultura que a gente acha e pensa, por exemplo, você classifica a pessoa culta como aquela pessoa que é estudada, né? Aquela pessoa que se formou em algo, que aprendeu alguma coisa, aquela pessoa é culta, ela tem cultura. Então, essas confusões que muitas vezes fazem com que você ache que o indígena ele pode perder a sua cultura. Ele pode muitas vezes deixar e trocar, ou então melhorar, ou então modificar, porque a cultura ela muda também. Assim como a língua, né? A língua ela muda, ela muda no sentido assim, ela adquire novas coisas, novas falas, por exemplo, né? O que a gente falava no passado, hoje a gente não fala. Tem palavras diferentes, tem coisas diferentes. A vivência nossa é diferente. Você pertence a uma família, se você for olhar no passado como era a sua família e como ela é hoje, você pertence à mesma família, o seu pai e sua mãe é a mesma pessoa, você é a mesma pessoa, o mesmo nome, mas mudou muitas coisas da sua vivência, não é verdade? Então, comece a entender assim o indígena também. Ele não vai deixar de ser indígena, jamais. Eu vou ser indígena aqui, eu vou ser indígena na China, eu vou ser indígena brasileiro, terena, você lá na Rússia, eu vou ser no Paraguai, eu vou ser o indígena, terena, brasileiro, em qualquer lugar. A gente não perde assim, a nossa identidade, é só porque a gente sai da aldeia ou adquire alguma coisa que não faz parte da nossa comunidade indígena. Então, são rituais, né, indígenas. Outra coisa também que a gente vai falar um pouquinho sobre as pinturas, a diversidade de cocá, de grafismo indígena, são coisas que são diferentes, têm significados, às vezes banalizados, sim, às vezes não dão muita importância, mas é nessa diversidade de pinturas, de cocais, de grafismo, de artesanatos, né? Então aí se vê uma riqueza entre os indígenas. E você pode perceber aí que é nesses rostos, né? Você vai ver aí que cada um pertence a um grupo diferente. Então, não é a mesma família. Nós classificamos o indígena como parente, nós somos parentes. Se eu encontro um indígena aqui no, 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 no Nordeste, se eu encontro lá no Centro-Oeste, se eu vou no Parque do Xingu, se eu vou no Norte, se eu encontro o Ticuna, se eu encontro lá o Suruí, assim vai, né? Nós nos classificamos como parentes, nós somos parentes. E você vai vendo aí também que a diversidade de línguas também, né? Línguas, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque as línguas são diferentes. Tem raízes de língua diferentes. Quem estuda a língua sabe que tem algumas raízes diferentes. Algumas línguas vêm do Tupi, algumas do Guarani, do G, do Aruaque, e são raízes
de línguas em que alguns povos falam a mesma, pertencem à mesma raiz linguística. Por exemplo, o Terena, ele é da Aruac. E Aruac, você vai encontrar dessa mesma raiz linguística o povo Baniwa, que é lá de São Gabriel da Cachoeira. Então, bem diferente, bem distante, mas é da mesma raiz linguística, né? Aqui, o que fala dentes? Vê aí. Tá dizendo trabalho para sustentar a família. Ele- Ouviu? É isso, né? É aquilo que a natureza dá em alguns casos, né? De sim, ele está trabalhando, está fazendo para sustentar é, a sua casa, a sua família. Pode passar, então. Tá dizendo criança que gosta de brincar no rio. Eu acho que você é criança, Ricardo. Criança, criança em qualquer lugar, né? Gosta de brincar, né? Então, essa, e esse sentido de colocar uma criança é o sentido do bem-estar que se almeja para os povos indígenas, para melhorar a questão. Há muita fala, há muita há muito ativismo no sentido de assim, não, vamos salvar os povos indígenas, vamos 500 anos de resistência e assim vai, né? E muitas vezes aquilo que é na prática, aquilo que é simples, a gente não consegue fazer e não consegue atender. Mesmo tendo leis, mesmo tendo um aparato da organização oficial do Brasil, por exemplo, né, para a saúde indígena, você tem a CESAI, né, a Secretaria Nacional, né, de Saúde Indígena. Então, os nossos desafios, olha, são muito grandes e que a gente possa ter um olhar assim com mais atenção, com mais direcionamento, com mais refino na questão na questão indígena, entendendo essa pluralidade, essa diversidade, esse universo que é o povo indígena. É o povo indígena brasileiro, né? Eu conheço alguns povos também que são da América Latina, já fui em algumas comunidades da Bolívia, do Paraguai, do Peru, de Colômbia. Então, a questão também indígena na América Latina eu não posso, sem errar aqui, né? Ela é igual a nossa do Brasil. Então, as necessidades acabam sendo as mesmas, né? Mas o que eu quero falar é que o desafio nosso, às vezes, são locais, são localizados, por exemplo, tem algum povo que está precisando da demarcação de terra. Aí tem outro povo que não, já tem a terra demarcada. Tem um povo que precisa de uma assistência na saúde. Tem um povo que precisa de uma ambulância, outro precisa de um barco ambulância. E assim vai. Essa diversidade e esse olhar, se a gente usou o exemplo, né? Se todo o sistema souber trabalhar povo a povo com as suas reais necessidades, aí sim a gente vai conseguir ver resultados favoráveis aos povos indígenas. Pode, pode passar aí. Bom, minha gente, nós vimos então algumas vivências, né? Algumas coisas que a gente sabe que a gente é comum entre os povos indígenas. Vive no rio, na selva, caça, pesca, tem o cocar, tem as pinturas, tem a característica indígena, e esse é o indígena que a gente é acostumado a ver, né? Mas nesse primeiro momento, eu queria levantar aqui conosco a questão de que não somos iguais, não somos. Não comemos a mesma comida, não moramos no mesmo sistema de casa,
não falamos o mesmo idioma, não temos a mesma a situação política sociocultural igual, não temos o mesmo cocar, não temos a mesma pintura. Então, as culturas são diferentes, as crenças são diferentes, o sistema de organização é diferente. E se a gente não entender essas diferenças, por exemplo, o indígena do norte, que vive na selva, na beira do rio, pescando, é diferente do indígena que vive no nordeste, que não tem rio, que é seco, que ele está ali com o povo sertanejo. Então, se não entender essa questão, como a questão dos Guarani Kaiowá, que luta pela terra lá no Mato Grosso do Sul, que está morrendo, isso aí é de muitos anos. Então, se não entender só aquela questão deles, trabalhar aquela questão local, você não vai conseguir alcançar e atender a comunidade indígena. Então, esse é o desafio, sabe? Esse é o desafio para quem quer assistir os povos, para quem quer ajudar, para o governo que precisa fazer alguma coisa, para ONGs, o desafio é esse, é entender essa diversidade que é o povo, que são os povos indígenas. São classificados, nós somos em mais de 300 etnias, 300 povos, mais de 300 povos. Alguns são similares, alguns convivem assim quase com os mesmos costumes, mas muitos são totalmente diferentes. É uma nação diferente, são diferentes em vários aspectos. E para a gente ter uma ideia, assim, se a gente fosse levar só de língua, você chega a mais de 180 línguas faladas no Brasil, diferentes. O Guarani, o Chavante fala o Chavante, o Terena fala o Terena, o Ticuna fala o Ticuna, o Caingangue fala o Caingangue, e assim vai, né? O, as línguas diferentes, no Riscariana, o povo do Apalaí, o povo... E você vai vendo que, né, os indígenas lá do Parque do Xingu, essa diversidade de povos, de línguas, do que come. Né? O Terena não come macaco, o Suri gosta de macaco. Né? O Chavante tem um irmão Chavante aqui que o prato lá é o que eles gostam de um tamanduá. Come um tamanduá. Né? O Terena não come tamanduá. Então, e assim vai. Né? E assim vai mostrando que essa diversidade de povos que existem faz com que a gente, no geral, né, a gente não vai atender a todos se não trabalhar questão por questão, povo por povo, dificuldades por dificuldades, entendendo cada um. Isso fora aqueles que são urbanos. E nós vamos ver aqui que Terena é urbano também. Terena tem a primeira aldeia urbana no Brasil. Aí você imagina, uma aldeia indígena urbana numa cidade, numa capital. Desafios muito grandes. Então, aí a gente vai falar também por que se mudou para lá, por que mora, por que fez aldeia lá, por que não estava na sua reserva. E aí nós vamos entender também outras questões, tá bom? Bom, nesse primeiro momento, eu queria levantar isso para que a gente, nessa semana, a gente pudesse assim estar falando assim por alguns assuntos específicos, né? Como moradia, como comida, como culturas. E, e aí eu queria que vocês pudessem, né, também, como eu falei, né? Às vezes não é aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente cria na nossa cabeça como pergunta, como dúvida, faz com que a gente adquira algum conhecimento. Então, nesse primeiro momento, Denis, eu não sei se tá bom, né? Acho que era só uma meia hora mesmo, mas, Tá, mas o tá, assunto é tava muito... ótimo. Eu queria estar falando aí, mas aí a saliva acaba, então eu preciso tomar uma aguinha aqui, um café, né? O Terena gosta de café, viu? Café e tereré, tereré, né? Pesquisa aí o que é tereré, você que não é do Mato Grosso do Sul, que não conhece. Tereré é muito bom.
Se O estivéssemos povo lá sentados. do norte, o do norte, ele toma chibé. Chibé é você pega aquela farinha bem grossa, você põe água, Soltar. farinha dessa, e você só toma água, né? Isso é o chibé. A Terena não, a Terena gosta do tereré. Muito bom. Eu queria abrir só para uns 10 minutos, perguntas, comentários. Se você puder limitar suas perguntas para dar um espaço para algumas pessoas que querem falar, você pode levantar seu mãozinho, né? Lá embaixo tem uma mãozinho que você pode levantar e nós podemos atender em ordem que a pessoa levantou a mão. Então, nesse momento, a Jane levantou a mão, pode falar. Seu microfone está desligado, Jane. Pois a gente Agora, passa pro Frederico. a Pode falar, Frederico, enquanto a Jenny abre o microfone. Ok, obrigado. Parabéns, Ricardo, pela exposição, muito boa. E eu queria perguntar a você, a distribuição do povo terena fica em que parte do território brasileiro? E se vocês de lá, da sua morada, se vocês estão acompanhando o que se fala nas outras regiões e sobre o marco temporal? Uhum. Sim, é, nós somos, nós somos, nós temos as nossas terras, na grande maioria, no Mato Grosso do Sul, né? Sobre o território, a gente, se não me engano, vai falar na terça, na quarta e na quinta, mas eu posso falar um pouquinho. Nós somos da região ali de Sidrolândia, do Gemão do Buriti, tem a terra indígena Buriti, tem a terra indígena Cachoeirinha, que é da região de Aquidauana, região de Miranda, que vai ali mais ou menos para Bolívia, ou então a terra indígena do Limão Verde. Mas alguns grupos saíram há muitos anos é, dessas, desses territórios e fizeram aldeias no interior de São Paulo e também na terra indígena em Peixoto de Azevedo ou no Iriri, isso na divisa do Pará com Mato Grosso. Então lá tem uma terra demarcada, uma terra terrena mesmo, que são indígenas que são é, vindo, né, saíram do Mato Grosso do Sul. A gente está distribuído, então, é uma média de 28 mil terena, que somos, né, uma das maiores etnias no Brasil, e aí a gente está nessa região. Bom, a gente tem o povo terena, ele circula bem entre os outros povos, a gente tem uma boa amizade, um bom parentesco com todos, né? Então, bem respeitado, fomos bem aceitos pelo cacique Raoni, na época que foi feito a reserva lá, na divisa com o povo Caiapó, lá no Pará, do povo tereno. Então, eles receberam muito bem. Esse é um trânsito bom do povo terena, né? Nós temos aí alguns nomes de terenos que são influentes, como Marcos Terena, né? Que ele organiza os Jogos Nacionais e Internacionais Indígenas. Então, o povo tereno, ele circula bem entre os povos, é bem conhecido, bem respeitado, né? Então, sobre o marco temporal, é uma questão que tem muitas, muitas coisas a discutir, né? Muitas questões. Então, ainda assim, eu teria que ter muito tempo para falar sobre o marco temporal aqui, né? Mas, como eu falei, né?
todo brasileiro, se ele é indígena ou não, que nasce no Brasil é brasileiro. Então, de alguma forma, se nós pertencemos a um grupo indígena, esse grupo de indígena nasceu ali naquele lugar, ele é daquele lugar, daquela região. A gente não veio de fora, a gente não houve uma invenção, né? A história mostra que os povos estão aqui, mas falando, né, no amplo assim sobre um marco temporal, na época de 1900 para cá, o próprio governo brasileiro ele legalizou muitas terras, né? Então tem gerações de famílias de agricultores que têm documento também. É uma questão assim muito, como eu falei, sensível. Por isso que se tem que tratar questão por questão. Eu não sei se vocês sabem, né, assim, um pouquinho sobre a demarcação da terra Serra Raposa do Sol, lá em Roraima, né? Aquilo para nós foi uma conquista boa. Mas se você for pensar assim friamente e a gente colocar assim na mesa e começar a esmiuçar aquela questão, por exemplo, lá era uma das maiores fazendas de arroz que o Brasil tinha. Então, agora se você for lá, não tem mais nada, tá tudo, apodreceu tudo. Os tratores, o caminhão, o prédio. Então, não deveria ter um meio termo ali, cuidar do indígena, capacitar o indígena para ele ser o agricultor, para ele produzir o arroz, para ele manusear a máquina, para ele. Não deveria ter uma transição, não é só assim, desapropriou, saiu todo mundo, não, a vitória do povo indígena, e aí vai ver, eu sou indígena, eu não vejo que só o indígena tem que ganhar. Eu penso que todo brasileiro tem que viver bem, todo brasileiro, porque eu não penso só no indígena, eu penso como indígena, mas eu penso no brasileiro, no Brasil. Então, aí houve agora a inundação no Rio Grande do Sul com grande plantação de arroz, que se perdeu. Se lá em Roraima tivesse as fazendas de arroz como era antigamente, porque o Brasil não ia sofrer, né? A gente não ia ter um impacto na economia, que vai atingir outros brasileiros, na verdade, os carentes, que vão ter que pagar mais pelo arroz. Então, você começa a pensar, questão por questão, povo por povo. Vamos demarcar a terra, vamos tirar aqui, não vai ter mais plantação de nada, vamos dar para os indígenas. Tá bom, isso é bom. Mas aí o indígena, puxa, mas eu trabalhava nessa fazenda, eu tirava meu sustento dessa fazenda, porque na onde eu estou morando aqui, não tem caça, não tem pesca, eu trabalhava nessa fazenda. Você começa a entender que também causa para um indígena um desfavorecimento. Então, essa questão do marco temporal é algo que tem que pensar, porque tem muita coisa boa nesse marco, mas tem coisas ruins. E aí a gente tem que desmiuçar isso, esclarecer o que é o marco temporal, o que tem nesse marco temporal. Tem coisas que favorecem, tem coisas que não favorecem. Não é só pensar assim que tem que desapropriar tudo e dar para o indígena. Eu não penso assim. Eu penso que tem que formar o indígena, tem que capacitar ele, tem que dar instrução, tem que e fazer uma transição para ele. Porque os parecidos, para a gente ter uma ideia, seu Frederico, os parecidos do interior do Mato Grosso, eles são plantadores de soja, grandes fazendas, são indígenas. Por quê? Porque eles trabalharam 10 anos na fazenda, aprendendo, se capacitando, e aí eles formaram do território indígena grandes fazendas de soja. A gente vai lá, é uma coisa bonita de se ver, mas eles moram nas ocas deles. Eles têm a casinha de palha ainda, são ricos, mas têm a casinha de palha. Você está entendendo? Então, essas transições e esses entendimentos povo a povo, isso é importante. Não é só assim dizer para as pessoas, a gente desapropriou e deu para o indígena, aí todo mundo bate palma, não entende o que realmente foi bom para o índio e o que não é bom para o indígena. São questões que a gente
passaria aqui falando um pouco sobre isso. Obrigado, Ricardo. Coisa boa, ter essa conversa de assuntos diversos. É muito gratificante participar de uma palestra dessa. Temos mais uma pessoa, Patrícia. Oi, gente, boa noite, professor Ricardo. É, eu vou contar uma situação e gostaria de pedir também a sua opinião sobre isso, né? Algumas semanas atrás, eu conversei com uma pessoa que se diz defensora dos povos indígenas, porém ela é contra a formação, é contra os índios saírem, né? Os indígenas saírem das suas aldeias e irem para as universidades. E aí eu fiz uma pergunta para ela e falei assim: você está disposta então a sair daqui da grande cidade e ir para uma aldeia, trabalhar, dar uma assistência na saúde, na escola dentro da aldeia, porque eu acredito que é necessário a formação deles, né, para o crescimento da aldeia. E isso não vai fazer eles perderem a cultura ou esquecerem de quem eles são. Na verdade, vai fortalecer. E o que o senhor pensa sobre isso? Que é necessário também ter essa formação ou é um perigo, assim, os indígenas saírem de suas aldeias e irem para a universidade? Eu penso que, como eu falei no começo, a cultura, a língua, os sistemas, eles tendem a mudar, a absorver coisas do outro também. Isso faz parte. Não tem como mais um indígena saber que tem pessoas que precisam da área da saúde, da educação, e achar que ele não é capaz, que ele não pode ensinar, que ele não pode aprender. Não tem como. Você não consegue mais segurar isso. É como, assim, eu tenho meu celular, você tem seu celular, cada um tem. Assim, vive sem o seu celular, você não consegue mais. Está ali teu banco, teus contatos, tua agenda, mudou, né? A gente não tem mais aquela minha agendinha de escrever, já não tem mais. Isso é um mal? Não, isso aí é transformação. Então, o indígena, é como eu estou dizendo, é, ele é uma, ele é um ser humano que tem as mesmas habilidades, que tem a mesma capacidade de aprender, de ensinar. Ele não é diferente. Ah, sim, o contexto é diferente. Ah, nasceu num lugar diferente. É como nós aqui, cada um tem uma família diferente, mas todos somos seres humanos. Então, passíveis de aprender, passíveis de ensinar. É, agora, se você for pensar assim, talvez a pessoa falou assim, não, ele fica lá intocável. Bom, se ficasse intocável, ele não aparecesse para a sociedade, saísse, ouvisse outra realidade, tá bom, ele vai viver lá mesmo. Mas a partir do momento que ele transita nas duas culturas, vamos dizer assim, a do indígena e do não indígena, então ele começa a ver que o indígena, que ele é capaz também de ser um professor, de ser um médico, de ser um advogado, de ser e assim vai, sem deixar, né? Essa é a frase. Eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. Não é essa a frase do Marcos Tereno? Eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. Ou seja, eu posso ser advogado do jeito que você é, eu posso ser doutor do jeito que você é, sem deixar de ser indígena, terreno como sou. Então, é uma fala, assim, às vezes, de alguém que quer proteger o indígena, mas com desconhecimento, né? Desconhecimento.
Agora, sim, só penso que também não pode ter uma educação de segunda categoria, uma educação diferenciada, no sentido assim, o ensino, o ensino pode ser tanto faz porque é pro índio. Aí também não concordo. Não concordo porque nós somos capazes de aprender sim, né? De dirigir um carro, de manusear, né? Eu era desenhista, por exemplo, de casa pelo computador, desenho de AutoCAD, se alguém aqui entende sobre isso. É um programa chato que arquiteto e engenheiro. Eu fazia desenho, projeto de casa, era projetista, na minha época, muitos anos atrás. Por quê? Porque a gente aprende, nós podemos fazer, nós podemos adquirir conhecimento. Então, não pode se confundir cultura, aonde vive, ou só porque é indígena, ele não pode ter um conhecimento ou pode adquirir algum bem. Patrícia, você volta lá e fala para ela que o Denis está convidando para participar do Cultural Online. Brincadeira. É, Eu gente, foi muito convidei, eu bom. convidei. A gente, né, é a mesma coisa que o pastor Ricardo falou, né, eu falei para ela que cada povo tem a sua cultura, né, e em nenhum momento a gente pode anular e também a gente não pode negar o acesso a todas as coisas. Eles têm o acesso livre porque são pessoas, né, e o fato da gente querer deixar isolado, a gente está anulando a nossa própria história, porque o Brasil pertence aos povos originários, né? Então, eu convidei, vamos ver se amanhã ela tá por aqui. Não vou falar o nome, porque senão todo mundo vai ficar sabendo quem é. Boa ideia. Gente, tem sido muito gratificante essa primeira palestra. Eu quero passar umas coisas importantes sobre o andamento da certificação. Se vocês querem convidar alguém, o evento é gratuito. Se você conhece alguém, você pode passar o link de confiança. Só peço que vocês não postem publicamente para qualquer um entrar. Já tivemos problemas no passado de pessoas entrar, falar besteira, e só para bagunçar mesmo, bagunceiro. E nós temos esses cuidados dessa organização. Sobre a certificação, nós estamos cobrando uma taxa, antes era 100, agora é 7,50. Nós estamos criando um histórico da participação e nós temos o registro automático que faz que nós sabemos que horas que a pessoa entrou, que horas que a pessoa saiu. Vocês estão me ouvindo ainda? Ok, deu uma travada aqui. Nós temos essa organização de poder acompanhar isso. E a pergunta é, caso uma pessoa perdeu uma palestra, como que fica? A pessoa vai assistir a gravação e depois escrever um sinopse, ou um resumo, uma retenção daquela palestra. Nós vamos pegar ela e nós vamos arquivar junto com os outros demais. Nós vamos arquivar junto com os outros demais registros para poder manter um controle para na hora de emitir o certificado a pessoa tem como receber e mostrar com orgulho que participou de um evento que tem validade. Nós vamos colocar um QR Code nesse certificado, nós vamos postar na internet para que a pessoa olhe e veja que realmente é válido. Obrigado pela participação de cada de vocês, pelos comentários e participação. Eu sei que algumas conversas podem ficar tensas, alguns tópicos são sensíveis, mas eu agradeço
a positividade de todos na colaboração de tantas perguntas e colaboração. Os indígenas têm autoridade para falar, e como o Ricardo falou, tem muita diversidade nas opiniões. E eu lembro uma vez, o indígena se inscreveu, né? Queria ser um apresentador. Ela falou assim: eu, eu gosto de falar sobre indígena, eu sou descendente indígena e tal, e assim. Só que quando o indígena quer palestrar, eu procuro algumas características. A pessoa tem experiência em uma aldeia, tem algum contato com a língua, e tem alguns fatores que a gente percebe que o indígena tem autoridade para falar. E tem pessoas que querem aparecer indígena, mas não tem, não mora na aldeia, não tem essa convivência. E na hora de falar sobre alguns tópicos, muitas vezes se torna só opinião. Então, eu acho muito importante nós criamos esse espaço, como o Ricardo, como os próximos, Rainara Kikati, outro Kangang. Então, estou aqui para facilitar, para que esse espaço seja o mais positivo possível. Eu sei que vai ter momentos que nós vamos falar sobre religião, nós vamos falar sobre política, mas a gente coloca essa diretriz para que a gente evite pessoas que pode criar uma conversa desnecessária. Mas, como uma comunidade, eu convido vocês para ter essa abertura de diálogo, para que a gente possa tentar navegar as complexidades da vida. Mais uma vez, obrigado. Até amanhã. Nós estarmos juntos mais uma vez para ouvir Ricardo falar e compartilhar. Até o próximo. Tentando parar a gravação. Oh, tinha saudade de vocês, né? Tanto tempo, a gente não se junta para conversar, para ouvir